O que você faria se, em um momento de desespero, tudo o que lhe restasse fosse um bilhete de loteria? Essa é a realidade de Seu Jorge, um idoso que se sente invisível em um mundo que o esqueceu. Morando em uma pequena casa em um bairro humilde de São Paulo, Jorge vive repleto de recordações de um passado vibrante, onde suas risadas ecoavam entre amigos e familiares, mas que agora se tornaram apenas ecos. Ele sempre sonhou em viajar e ver o mar de perto, mas seus pés cansados e o peso das frustrações o mantêm preso em uma rotina sem cor. A solidão se tornou sua única companhia, e o olhar triste dos vizinhos uma constante lembrança de que o tempo é implacável. Enquanto o sol se põe tingindo o céu de laranja e rosa, Jorge caminha até a lotérica do bairro, seus passos hesitantes revelando suas inseguranças. O vendedor, um jovem que mal o cumprimenta, entrega-lhe um bilhete. Sem saber que a sorte estava prestes a sorrir para ele, Jorge acaba comprando o bilhete errado. Quando descobre que um prêmio de loteria mudou sua vida, um misto de euforia e terror toma conta dele. O que fazer com essa nova realidade? A felicidade, que deveria ser um alívio, traz à tona a dor de uma existência esquecida. Nesse cenário de contrastes, a vida de Jorge se entrelaça com a de Padre Fábio de Melo, um homem que, por sua vez, carrega suas próprias batalhas e fragilidades. O encontro inesperado entre eles desafia suas crenças e abre caminhos para um novo entendimento sobre amizade, solidariedade e a busca por um propósito maior. Contudo, o dilema que Jorge enfrenta não se limita apenas à sua nova situação financeira. O que ele realmente deseja? A resposta a essa pergunta se torna um ponto de virada, levando-o a confrontar não apenas seus medos, mas também a solidão que o acompanhou por tanto tempo. Assim, no coração de uma cidade que pulsa de vida, Jorge se vê diante do maior desafio de sua vida: encontrar um sentido real para sua nova fortuna. Enquanto a sombra do abandono e da traição familiar ainda o assombra. E, nesse caminho, será que ele conseguirá descobrir que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas nas conexões humanas que ele tanto almejou? A sorte parecia finalmente estar ao lado de seu Jorge, mas a nova realidade trazia consigo um turbilhão de desafios. Ao descobrir que seu bilhete de loteria havia sido premiado, Jorge sentiu uma mistura de euforia e pânico. A quantia inesperada não apenas prometia uma nova vida, mas também despertou fantasmas do passado que ele preferia esquecer. O medo de ser enganado ou mal interpretado o dominava. Seria ele apenas o velho que ganhou na loteria ou haveria mais em sua história? Com a fortuna na mão, Jorge se viu cercado por novos personagens que complicaram ainda mais sua jornada. Entre eles estava a Dona Elvira, sua vizinha, uma mulher forte e carismática que sempre o apoiara, mas que também lutava contra seus próprios demônios. Ela tinha um sonho: abrir um pequeno restaurante que servisse pratos típicos da sua infância, mas faltava-lhe o capital. Para Elvira, a chegada do dinheiro de Jorge era uma oportunidade inestimável, e ela não hesitou em tentar convencê-lo a investir em seu projeto. Jorge, no entanto, hesitava. Ele queria ajudar, mas sua própria insegurança em relação ao novo dinheiro o fazia recuar. Enquanto isso, Padre Fábio de Melo, que havia se tornado uma presença constante na vida de Jorge, observava essa dinâmica com preocupação. O padre, que também carregava suas feridas emocionais, acreditava que a verdadeira felicidade não estava em ter dinheiro, mas em como usá-lo. Ele tentava guiar Jorge em direção a um caminho de altruísmo, mas Jorge resistia. Ele não sabia se estava pronto para abrir mão de sua recém-descoberta fortuna em favor de outros, temendo que essa generosidade pudesse resultar em mais solidão. A pressão aumentava quando Jorge começou a receber ligações e visitas de parentes distantes que até então haviam se afastado. Eles apareciam com sorrisos falsos e intenções duvidosas, tentando se reaproximar para tirar proveito da nova situação. Essa traição emocional o fez sentir-se mais isolado do que nunca, e Jorge se viu lutando contra a velha crença de que o amor familiar era incondicional. A cada interação, ele se perguntava: quem realmente se preocupava com ele? As inseguranças voltaram à tona, e Jorge hesitou em compartilhar sua fortuna com aqueles que, por tanto tempo, o haviam esquecido.
O dilema de Jorge se aprofundava. Ele começou a questionar suas próprias intenções e o que realmente desejava. Seria ele capaz de encontrar um propósito maior em sua vida ou a fortuna apenas acentuaria sua solidão? À medida que os desafios se acumulavam, Jorge percebeu que, para enfrentar seus medos, precisava se abrir para as conexões humanas que sempre almejou. A transformação não viria apenas com o dinheiro, mas com a coragem de se deixar tocar pela vida novamente, mesmo que isso significasse enfrentar a dor e o abandono do passado. Assim, a jornada de Jorge se tornava não apenas uma busca por riqueza, mas uma profunda busca por autoconhecimento e resiliência. A vida de seu Jorge começou a se desdobrar em um emaranhado de complicações, onde cada decisão parecia ter o peso de um universo. As ligações incessantes dos parentes distantes se tornaram uma verdadeira tormenta. Cada visita era uma nova tentativa de convencê-lo a ceder parte de sua fortuna, e ele se via lutando para preservar o que restava do seu antigo eu. O sentimento de traição o consumia, e a cada dia a solidão se tornava mais palpável. Jorge sentia-se como um alvo em um campo de caça, cercado por pessoas que antes mal o reconheciam. As dúvidas sobre quem era realmente seu amigo se tornaram um fardo pesado, e ele passou a desconfiar até mesmo de Dona Elvira, que sempre fora seu apoio incondicional. Enquanto Jorge lutava contra esses sentimentos, o projeto do restaurante de Elvira começou a tomar forma. Contudo, a pressão para que ele investisse se intensificava. Elvira, que antes o encorajava, agora parecia estar se frustrando com sua hesitação. As conversas que antes eram cheias de risos e sonhos se tornaram tensas e cheias de cobranças. A amizade deles, antes sólida como uma rocha, começou a mostrar fissuras. Jorge se sentia culpado, mas também temeroso. O que aconteceria se investisse e falhasse? O medo do fracasso e a possibilidade de decepcioná-la o deixavam paralisado. Em meio a esse turbilhão, Padre Fábio tentava ser a voz da razão, mas sua própria luta interna o tornava vulnerável. Ele também enfrentava a tentação de usar a fortuna de Jorge para realizar seus próprios projetos de caridade, mas a dúvida sobre a pureza de suas intenções o corroía. O padre, que sempre havia sido um pilar de apoio, agora se tornava um reflexo das incertezas de Jorge, e isso exacerbava ainda mais a crise existencial que o protagonista enfrentava. A gota d'água veio de uma maneira inesperada. Jorge recebeu uma ligação de um advogado que o informava sobre um possível processo de herança que poderia despojá-lo de parte de seu prêmio. A notícia foi um golpe devastador, levando-o a um estado de desespero e confusão. Ele percebeu que, além de lidar com pessoas que queriam sua fortuna, agora tinha que se defender de um sistema que parecia se voltar contra ele. Essa batalha legal o fez questionar se havia algum sentido em continuar lutando por algo que poderia ser tirado dele a qualquer momento. Nesse momento, Jorge começou a perceber que sua verdadeira batalha não era apenas contra a avareza alheia ou o sistema, mas contra seus próprios medos e inseguranças. Ele se sentia como um náufrago em um mar de incertezas. E a ideia de se abrir para as conexões humanas e a verdadeira generosidade parecia cada vez mais distante. Contudo, essa crise poderia ser o catalisador que ele precisava para a transformação. Ele compreendeu que, para encontrar a paz, precisaria confrontar não apenas os outros, mas a si mesmo. A jornada estava longe de ter um final claro, mas a necessidade de mudança se tornava cada vez mais urgente. A vida de seu Jorge mudaria drasticamente em um único dia, quando uma carta inesperada chegou à sua porta. Era um aviso de que um dos seus parentes distantes, aquele que havia se mostrado mais insistente em convencê-lo a dividir sua fortuna, havia sido acusado de fraude e corrupção. O homem, que sempre disfarçava suas intenções sob um manto de simpatia, agora estava prestes a ser processado criminalmente. Jorge leu a carta com uma mistura de incredulidade e alívio, sentindo que, de alguma forma, a maré estava finalmente mudando. Contudo, ao mesmo tempo, uma sombra de preocupação se instalou em seu coração. Ele se perguntava se este era realmente um sinal de que poderia finalmente se livrar das pressões externas, ou se tratava apenas de uma cortina de fumaça que encobria algo ainda mais sombrio. As emoções se misturavam em seu peito. A sensação de traição que antes havia dominado sua mente
agora dava lugar a um tipo diferente de raiva, mais focada e direcionada. Jorge percebeu que, por muito tempo, havia se deixado levar pela manipulação emocional dos outros, e a revelação sobre seu parente trouxe uma nova clareza. Ele se lembrou de momentos em que seu próprio caráter fora questionado, e a ideia de ser manipulado por alguém tão próximo o enojava. A raiva que antes o paralisava, agora se transformava em uma força propulsora. Como o peso das revelações recentes, Jorge decidiu que não poderia mais se esconder. Era hora de enfrentar a realidade e tomar decisões que refletissem não apenas suas necessidades, mas também os valores que sempre acreditou. Ele começou a elaborar um plano. Em vez de se afastar de Elvira e dos seus medos, ele buscaria o caminho da transparência. Ele se reuniria com ela e compartilharia suas inseguranças sobre o investimento no restaurante, explicando como a pressão externa o afetava. Ao mesmo tempo, a situação com o advogado se tornara ainda mais complexa. O processo de herança que antes o aterrorizava, agora parecia uma oportunidade de defender seus direitos de forma ativa, e não como uma vítima. Jorge decidiu que, em vez de se deixar levar pelo desespero, usaria essa situação a seu favor. Se a fortuna era uma fonte de problemas, ele poderia, de alguma maneira, transformá-la em um meio de ajudar aqueles que realmente importavam em sua vida. Esses novos objetivos começaram a criar um cenário diferente para Jorge. Ele visualizava não apenas o restaurante de Elvira como um projeto, mas como um símbolo de resiliência e amizade. O que antes parecia um fardo agora ganhou o potencial de se tornar um refúgio para aqueles que buscavam apoio e um novo começo. A ideia de criar um espaço que promovesse a solidariedade entre amigos e familiares o inspirava. No entanto, a transformação que Jorge estava passando não seria fácil. Ele sabia que teria que confrontar não apenas seus parentes, mas também o próprio medo do fracasso. A possibilidade de ser rejeitado ou mal compreendido o assombrava, mas a nova determinação em seu coração o encorajava a seguir em frente. Ele estava prestes a se tornar a voz que defendia não somente seus interesses, mas também os de Elvira e de outros que, como ele, se sentiam perdidos. Enquanto Jorge se preparava para essa nova fase, a expectativa do confronto se tornava palpável. Ele sabia que o caminho à frente seria repleto de desafios, mas a clareza que havia encontrado o guiava. A jornada estava apenas começando, e pela primeira vez em meses, ele sentia que as dificuldades poderiam se transformar em oportunidades. A luta contra a avareza e a desconfiança agora se tornava uma luta pela verdade e pela amizade. E Jorge estava determinado a não deixar essa chance passar. A tensão pairava no ar enquanto Jorge se preparava para o confronto que mudaria sua vida. Ele sabia que precisava se encontrar com seu parente distante, aquele que havia tentado manipulá-lo durante tanto tempo. A reunião estava marcada para um café no centro da cidade, um lugar que antes evocava lembranças agradáveis, mas que agora parecia um campo de batalha. Ao chegar, Jorge sentia a adrenalina correr em suas veias. Ele não estava apenas ali para discutir uma herança, estava ali para reivindicar sua vida de volta. Quando seu parente entrou, com seu sorriso ensaiado e aquele olhar de quem sempre tinha um plano por trás das palavras, Jorge respirou fundo. A raiva e a determinação pulsavam dentro dele. Como se cada batida de seu coração ecoasse a vontade de se libertar de todas as amarras que o prendiam. O homem começou a falar, tentando desviar o assunto para a fortuna e os benefícios que poderiam vir com a herança, mas Jorge o interrompeu. Chega, eu não quero mais ser parte desse jogo. Você me usou, manipulou meus sentimentos e tentou me convencer a dividir algo que não é seu. A carta que recebi me mostrou quem você realmente é, disse Jorge, com a voz firme, embora o nervosismo ameaçasse dominá-lo. A expressão de seu parente mudou, revelando um misto de surpresa e desdém. Você não sabe o que está dizendo. Essa fortuna pode mudar sua vida. Você não pode simplesmente ignorar isso, retrucou ele, tentando recuperar o controle da conversa. Mas Jorge não recuou. Ele havia aprendido a valorizar sua própria voz e suas decisões, uma lição que havia se tornado crucial em sua jornada. Eu não quero essa vida de mentiras e manipulações. O que eu quero é apoiar o restaurante da Elvira,
e criar um espaço que realmente faça diferença na vida das pessoas. Essa herança representa apenas um fardo, e eu não vou mais deixar você ou ninguém me pressionar. A mudança começa aqui e agora, afirmou Jorge, sentindo a força de suas palavras ecoar dentro dele. Durante aquele momento, Jorge pôde ver o verdadeiro reflexo de seu parente, um homem consumido pela avareza e pela necessidade de controle. Ele percebeu que a verdadeira batalha não era apenas contra aquele homem, mas contra os medos e inseguranças que o tinham assombrado por tanto tempo. Ao confrontá-lo, Jorge se libertava não apenas da influência nefasta do parente, mas também de suas próprias limitações. A conversa se transformou em uma troca acalorada, cheia de acusações e revelações. O parente tentou desacreditar Jorge, mas ele se manteve firme, lembrando-se das lições de resiliência e autonomia que havia aprendido. A determinação em seus olhos não passava despercebida, e pela primeira vez seu parente parecia vulnerável. Você pode me processar, pode tentar me intimidar, mas eu não tenho mais medo de você. Estou fazendo isso por mim, pela Elvira e por todos que acreditam em algo maior do que dinheiro, Jorge declarou, sentindo que cada palavra o aproximava ainda mais de sua verdadeira essência. No final daquela conversa, o parente, diante da firmeza de Jorge, recuou. A raiva deu lugar a um recuo estratégico, e ele finalmente reconheceu que não tinha mais poder sobre Jorge. O homem que antes parecia tão forte e manipulador, agora estava exposto, e Jorge sentiu um alívio profundo. A liberdade que tanto buscava estava ao seu alcance. Ao sair do café, Jorge respirou fundo, sentindo a brisa fresca da manhã. Ele havia enfrentado sua maior batalha e saído vitorioso. O peso que antes o oprimia agora havia se dissipado, e ele se sentia leve, renovado. O caminho à frente ainda seria desafiador. Mas ele sabia que tinha o apoio de Elvira e dos amigos que realmente importavam. A transformação que havia começado dentro dele agora se refletia em seu entorno, e a jornada de reconstrução estava apenas começando. A saída do café trouxe a Jorge uma sensação de renovação. O peso que antes o oprimia havia se dissipado, e ele respirou fundo, sentindo a brisa fresca da manhã acariciar seu rosto. As consequências de sua decisão se desdobravam não apenas em sua vida, mas também na de Elvira e dos amigos que sempre o apoiaram. A coragem de confrontar seu parente distante havia aberto um caminho de liberdade e autodescoberta. Jorge percebeu que, ao se libertar das garras da manipulação, estava abrindo espaço para construir algo genuíno, um futuro que refletisse suas verdadeiras aspirações. Nos dias que se seguiram, a transformação em Jorge tornou-se evidente. Ele dedicou-se ao restaurante de Elvira não apenas como um espaço de trabalho, mas como um centro comunitário que promovia a inclusão e a solidariedade. O ambiente se encheu de vida e a clientela começou a crescer. As histórias de pessoas que já se sentiram excluídas ganhavam um novo eco, e Jorge se viu cercado por uma rede de apoio mais forte do que jamais imaginou. A amizade entre ele e Elvira se fortaleceu, baseada em respeito mútuo e na vontade de fazer a diferença. Jorge refletiu sobre sua jornada, reconhecendo não apenas as lições aprendidas, mas também as feridas que precisou curar. Ele percebeu que cada desafio enfrentado, cada dúvida e cada medo que superou contribuíram para sua força interior. A batalha contra seu parente não foi apenas uma luta por uma herança, mas uma luta pela própria identidade e pelo direito de decidir seu próprio destino. Jorge entendeu que as verdadeiras riquezas não estavam nos bens materiais, mas nas conexões humanas e na capacidade de impactar positivamente a vida dos outros. O impacto de sua decisão reverberou também na comunidade. Os moradores, inspirados pela coragem de Jorge, começaram a se mobilizar para apoiar iniciativas locais, promovendo a inclusão e a justiça social. O restaurante se tornou um símbolo de resistência e esperança, um lugar onde todos eram bem-vindos, independentemente de sua história. Jorge viu como suas ações poderiam gerar mudanças concretas, não apenas em sua vida, mas em toda a sua comunidade. Ao olhar para o futuro, Jorge sentiu que havia finalmente encontrado seu caminho. Ele estava pronto para abraçar novas oportunidades, sempre guiado pelos valores de solidariedade e empatia. O que antes parecia um fardo, agora se transformara em uma missão:
Jorge sorriu ao perceber que, ao se libertar das amarras do passado, havia se redirecionado para um novo propósito: construir um mundo melhor, um prato de cada vez. Ele sabia que essa jornada estava apenas começando e que, junto com Elvira e seus amigos, poderia fazer a diferença que tanto almejava. Agora, Jorge convida todos a refletirem sobre o poder de suas escolhas. Como essa história tocou seu coração? Já enfrentou desafios que o fizeram repensar suas prioridades? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas experiências. Se você acredita que essa mensagem pode inspirar alguém, curta e compartilhe. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando histórias que transformam vidas. Sua participação é o que torna este espaço especial.